Fala, Rovai! Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11:30. Queridas, queridos e querides, eis que a PF foi para cima do Banco Master, do Daniel Vorcaro, que tem relações com a Igreja de Alagoinha, uma matéria extremamente interessante, feita pela Piauí. Eu não sei o nome da jornalista, peço desculpas aqui por não citar o nome, mas é uma matéria muito elucidativa, né? O pai do Daniel Vorcaro era meio cachaceiro, alguma coisa assim, aí ele toma rumo na vida, e o pai lá do dono da Lagoinha ajuda ele, e ele se torna um patrocinador da igreja, chegando a ter dado, inclusive, até um BMW para o pastor lá. E aí a Lagoinha estava querendo abrir uma fintech, de olho o Banco Central. Olha só, começam a aparecer as relações do Daniel Vorcaro aqui, acolá. Ele estava indo para Dubai, fugindo. A PF pegou ele na hora de despachar as malas ali, na hora que ele estava passando pelo raio-x. E pegou e ele estava com um jato. Embora, que nem na novela, né? E dando tchauzinho banana para o brasileiro. Mas tem uma coisa que pouca gente tem falado, já falei um pouco aqui no Fórum 11:30, que são as relações, os tentáculos do Grupo Master, do Daniel Vorcaro, na mídia, que, bem chamado a atenção pelo Berzoni, tem sido uma tônica. Muitos bancos hoje são donos de grupos midiáticos. E o Daniel Vorcaro fez isso. Ele montou um esquema, e ontem o Atushi publicou uma matéria no 247, onde ele deu a letra ali, né? Ele foi comprando aos poucos, aí, com dois parceiros, o Flávio Carneiro e o Antônio Freixo, conhecido como Mineiro, eles foram entrando com participações acionárias em alguns veículos, comprando alguns veículos e colocando operadores para tocar alguns veículos. Um deles é o jornal oficial da Faria Lima, lá, o Brasil Journal. O Brasil Journal, que era controlado pelo Geraldo Samor. Pegaram a operação digital, compraram, inclusive, porque foi a leilão, né? A operação digital da Isto É e da Isto É Dinheiro, e eles compraram o Platô BR, que é um site montado ali para ser um concorrente do Poder 360 em Brasília, que tem uma cobertura mais brasiliense, do que eles chamam do dia a dia do poder. Platô BR também era do Banco Master. Eles estavam tentando comprar, assumir o controle, com um lance de precatórios lá, do Correio Brasiliense e do Estado de Minas, cujo grupo é ligado aos Diários Associados, que lá em tempos outros foi do Assis Chateaubriand, né? E é um grupo que tem muitas dívidas, mas ainda tem um poder na área de comunicação. Aí você vai olhar e outros veículos são também desses personagens ligados a esquemas poderosos do setor financeiro, e por isso a mídia toda ela é uma mídia da Faria Lima. Sim, as pessoas, inclusive no grupos de esquerda, têm relações com grupos de Faria Lima, né? Então tem essa conexão. Pega, por exemplo, a CNN, é ligado ao Menin, que tem operações na Faria Lima. Aliás, o Vorcaro é sócio do Menin no Atlético Mineiro, começa a ir para futebol e para bet. São os mesmos donos que depois vão aparecer na Carbono Zero, que é os investimentos ligados ao crime organizado. Vejam, puxando um fio desse esquema do Vorcaro, você cai também num esquema de grupos políticos muito bem organizados, da direita e da extrema-direita.
O Ciro Nogueira estava enfiando o projeto no Senado para aumentar o fundo garantidor. O Rueda e o Ciro Nogueira estavam convencendo o Ibanez, tinham convencido já o Ibanez, governador do Distrito Federal, a colocar dinheiro e a comprar o BRB numa coisa que era absolutamente maluca. Era colocar o banco público, o Capelli denunciou à época e outros denunciaram, um banco público que é sólido para falir junto com o Banco Master, pagando ainda alguns bilhões de reais por uma massa falida. O Cláudio Castro e os seus dirigentes da Previdência do Rio de Janeiro botaram R$1 bilhão no Banco Master. Várias prefeituras, eu citei aqui, de São Paulo, que a gente pôde apurar, eu vou até pegar aqui os nomes delas, colocaram dinheiro no Banco Master, é preciso se explicar. Olha lá, São Roque, 93 milhões em letras financeiras, Cajamar, 39 milhões em letras financeiras, Aras, 24.930 mil em letras financeiras, Santo Antônio de Poça, uma pequena prefeitura, 7 milhões e 700 mil em letras financeiras. Santa Rita do Oeste, depósitos, aplicações. São Paulo, capital, pôs dinheiro indireto pelo Ricardo Nunes. O governo de São Paulo, pela EMAI, colocou 160 milhões no Banco Master. Vai olhando as conexões políticas, isso tudo conectado a grupos de mídia. De quem é a Exame hoje? De quem é a Veja hoje? Quem controla esses veículos? São grupos financeiros. Enfim, por que o Vovai está falando isso? Para dizer para você que aquela comida que às vezes você come na sua casa, você está preocupado com agrotóxicos, você tem muita razão de estar preocupado, você tem que comer comida orgânica. Mas o que te alimenta, do ponto de vista informativo, querida, queridos e queridas, é essa informação intoxicada pela Faria Lima, então você está se informando mal. E você pode ver agora, tinha muita gente, olha o Platô, né? Não é nada contra o Platô, mas faz um jornalismo. Quem banca? Quem paga a conta do Metrópolis? Quem paga os jornalistas do Metrópolis que atacam o governo Lula dia e noite? Inventaram uma manchete lá que a nora do genro do patrão do vizinho do Lula, assim, tinha uma Ferrari. Quem é o dono do Metrópolis? Luiz Estevam. E tem muito jornalista lá achando que faz jornalismo sério. É uma pena. Enfim, era isso que tínhamos para hoje neste Fala Vovai. Beijos, beijos e beijos a todas, todos e todas. Você precisa conhecer agora a nova plataforma progressista OM Play. Outro Mundo em Debate. Vem conhecer, entra na plataforma, você vai encontrar cursos com os principais pensadores da história do mundo. Foucault, Freud, Lenin, muito mais com os professores renomados. Vem fazer parte dessa iniciativa. Conheça a OM Play.